Na companhia e animação de Isabela Bacarim, programa Café com a Bela. As manhãs de quinta-feira ganharam alegria, conhecimento, orações, histórias e testemunhos que alimentam e edificam a vida. Programa Café com a Bela. Horas e 54 minutos. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia! Mais um Café com a Bela. Espero que você consiga aí pegar um cafezinho em casa, sentar um pouquinho para ouvir, ou ir fazendo as suas coisas, comida, não sei se tem gente já preparando almoço a essa hora. Mas enfim, um café é muito gostoso e a gente para aqui para fazer uma reflexão nesse momento de café. Aqui para mim tá faltando café, hein? Eu tenho que começar a trazer café, a gente tem que arranjar aqui uma máquina de café para a rádio. E aproveitando aí, se você quiser ser benfeitor da rádio, quiser nos ajudar a crescer, chegar a mais pessoas, mais famílias, você pode ser benfeitor da rádio. E só escreva para nós, temos grupos de WhatsApp, deixe o seu comentário que a gente entra em contato, pega seus dados
E a partir de R$20 você já consegue ser o nosso benfeitor. E isso, nossa, que alegria! E é uma obra de misericórdia. E Deus com certeza retribui muito aqueles que ajudarem, que nos ajudarem, né, a tocar os corações, tocar famílias. Então, bem-vindos a esse programa. Estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook e espero que vocês aproveitem. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje chama correção fraterna. Vocês já ouviram falar da correção fraterna? Eu queria falar um pouquinho sobre a correção e queria aplicá-la às famílias, porque afinal é esse o meu nicho de trabalho. Eu sou coach parental e atuo com famílias, ajudando famílias a se reorganizarem, se reestruturarem, terem mais eficácia no seu dia a dia. E um tema que é muito importante para nós cristãos, mas que eu vejo que também falta muito às famílias. Assim como falta na sociedade, falta às famílias. É a correção fraterna. Saber corrigir. Quando o seu filho faz alguma coisa que não deve, ao invés de você comentar com todas as amigas, comentar com a avó, com a tia, ou ficar falando com ele, comparando ele ao filho do vizinho, ao primo, alguém que seja melhor, a melhor saída é sempre corrigi-lo em particular. Evidente que para você corrigir o seu filho, você vai fazê-lo com jeito. A gente tem autoridade, nós como pais temos autoridade sim, e temos que usar essa autoridade sempre, tá? O filho tem que saber quem é que manda na casa, que existe uma hierarquia, primeiro o pai e a mãe e depois vem os filhos. Então isso desde pequenininho a gente vai incutindo. E assim a criança cresce sabendo que existe uma hierarquia, ela é menor na hierarquia. Tão amada quanto, muito amada, muito bem-vinda, mas na hierarquia ela está em segundo plano. Quem manda na casa, quem tem autoridade é o pai e a mãe, tá? Então, desde pequenininho, a gente já vai mostrando para os nossos filhos que a última palavra é sempre a nossa. E, na medida do possível, falar muito sims, para eventualmente falar um não. Então, vamos supor, em uma família na qual pai e mãe o tempo todo falam não. Pode brincar? Não. Pode não sei o quê? Não. Não, agora não. A criança vai crescendo com tantos nãos que ela começa a se achar injustiçada e a burlar o sistema. Porque ela vê que o sistema ali está sendo injusto. Ela está sendo muito tolhida, por exemplo. E ela vai fazer as coisas escondido de você. E é isso que a gente não quer. A gente não quer os nossos filhos fazendo as coisas escondidas da gente. A gente quer saber o que eles fazem. E para isso, para que haja essa sinceridade na conduta, a gente também planta muitos sims. Então, na medida do possível, a gente fala assim. Por exemplo, mãe, posso comer esse doce agora? Em vez de você falar, não, filho, ou não, já falei que não, falar assim, filho, você sabe que eu deixo você comer esse doce de vez em quando. É por isso que eu compro esse doce. Afinal, senão não compraria. Mas nós temos um momento correto de comer esse doce. Por conta disso, eu vou falar para você não agora, porque nós vamos almoçar, mas eu vou deixar para outra ocasião. Ou seja, você falou um não, mas dizendo um sim para outra ocasião, tá bom? Não é um não por não. Então, a gente vai explicando para as crianças o porquê. Porque eles sabem que a nossa hierarquia, a nossa autoridade é uma autoridade responsável. A gente não quer ser pai carrasco que fala não, não, sim, sim. E eles obedecem igual soldados e a gente sendo sargento e eles soldados, né? Não é isso. Então, nós somos autoridade, mas ao mesmo tempo, tudo tem um porquê. Evidente que não é essa a linguagem que você vai usar com uma criança de 2, 3 anos, tá? 2, 3 anos
é não, é sim, uma coisa mais contundente, porque muitas vezes você explica, a criança ela não aprende, ela não entende o porquê daquilo. Então não adianta também a gente ficar gastando saliva e tempo explicando uma criança de 2, 3 anos todos os pormenores das decisões, tá? Então aí a gente tenta ser o mais curto e direto possível, e com criança pequena sempre dá para distraí-lo, né? Então é muito fácil na realidade lidar com essas crianças menores, né? Falar, não, mas por que eu não posso? Não, filho, agora não, e você já pega, já mostra outro brinquedinho e tal, e assim ela se distrai e logo esquece. É diferente de uma criança maior aí, uma criança de 7 anos, e a partir de 7 anos, né, 7, 8, 9 anos, aí ela já te questiona, já começa, por que não? Porque sim, aí você tem que dar as explicações para mostrar. Mas enfim, a questão é, a gente planta muitos sims para eventualmente dizer não. E daí, quando a gente fala o nosso não, esse não tem um peso. Esse não é realmente um não. O pai e a mãe que falam não o tempo todo, nada pode, acontece aquilo que eu já falei para vocês, a situação do fazer escondido. A criança começa a fazer escondido e começa a crescer uma certa raiva, nutrir um sentimento de injustiça pelos pais, né? Enfim, então, em primeiro lugar é isso, cultivar a nossa autoridade e mostrar para os nossos filhos o porquê das coisas. Então, tudo tem um porquê, desde o porquê a gente acorda no horário, o porquê que a gente vai para a escola, o porquê que a gente come, senta na mesa para comer. Se você acha que a explicação que você está dando não está boa, se nem você sabe o porquê que faz aquilo, então procure refletir. Pare e pense, por que é importante a gente sentar na mesa em família, por exemplo? E você faça na sua cabeça ou mesmo num papel, pega um papel e vá fazendo, anote os argumentos. Porque quando seu filho te questionar, aí você vai saber explicar. Porque quando é uma coisa que a gente faz no automático, a gente nem sabe passar para os nossos filhos a importância daquilo, eles também não vão entender. Eles vão fazer apenas por imitação, talvez, ou fazer contrariados, né? Então é muito importante a gente saber o porquê das coisas. Tudo na nossa vida tem uma finalidade pedagógica no nosso dia a dia. Quando o pai e a mãe estão fazendo qualquer coisa, tá? Desde levar, por que eu pus na escola tal? Por que eu pus na escola X e não na escola Y? O seu filho pode questionar, mãe, mas o meu amigo estuda na outra escola, é melhor, o horário é mais cômodo. Enfim, você tem que saber o porquê para você explicar certinho para ele. Então, pense sempre nisso, reflita. Todas as nossas ações têm um porquê e uma motivação. E é assim que a gente também cultiva a nossa autoridade, tá bom? Porque a autoridade, para ser respeitada, ela também tem que ser querida, ela também tem que ser amada. E aí o nosso filho vai respeitar porque ele sabe que você está dando o melhor de si. Se você não pode pagar a outra escola, então explique para o seu filho, filho, eu gostaria que você estudasse naquela escola, mas não posso pagar. Então eu pesquisei e eu vi que a melhor escola dentre as possibilidades era aquela que você estuda. E assim o filho acata essa autoridade. Muito bem, falamos de autoridade e agora vamos falar da correção fraterna. Cristo, ele nos falou quando, aliás, acho que foi um dos apóstolos que falou, né? Uma carta de São Paulo, salvo engano, mas depois eu teria que confirmar para vocês que eu não estou com a citação aqui, tá? Então, quando tiver algum problema, você vai, chama o seu irmão e corrige-o a sós. Então, não é para fazer fofoca, você não fala mal dos seus filhos, você não fica falando com a avó, com a tia, porque nem sempre aquela avó, aquela tia tem o discernimento necessário para transformar aquilo numa ação educativa. Não, eu me distraí aqui um pouquinho, eu vi um comentário. Opa, chimarrão vai bem. É uma boa também, ao invés do café, né? Chimarrão nesse frio, né? Um chocolate quente também, gente. Então, mas voltando.
Nem sempre aquela avó, aquela tia, aquela pessoa para a qual você está fazendo um desabafo sobre o seu filho, por exemplo, um comportamento do seu filho, ela tem uma boa formação cristã. Pode ser que essa avó depois fique meio que jogando na cara da criança ou do adolescente. Ah, sua mãe falou que você não está se comportando bem. A sua mãe disse que você fez tal coisa. E isso não agrega, isso te afasta do seu filho, tá? Porque ele vai perdendo a confiança em você. Então ele vai pensar assim, nossa, puxa, então quer dizer que tudo que eu faço a minha mãe conta pra avó, conta pra tia, eu tô sendo fiscalizado o tempo todo? E ele vai se afastando, especialmente se for adolescente, tá bom? Crianças nem sempre têm esse discernimento, né? Começa a se formar aí com 10 anos e por aí até a adolescência. Adolescente, ele se sente traído se alguém comenta esse tipo de coisa. Então tome cuidado. Quando a gente vai corrigir alguém, que é o que Cristo nos fala, que é o que na Sagrada Escritura está escrito, a gente chama essa pessoa à parte e corrige. Então, no caso de ser um comportamento dentro de casa, a gente chama o nosso filho para uma conversa, não na mesa da família, não enquanto está todo mundo almoçando, por exemplo, e fala, filho, você não fez tarefa. E daí todos os irmãos ficam ouvindo aquela história, aquela bronca. Então, não é naquele momento. Aquilo não vai ser bem recebido se for falado no momento inoportuno. Porque os outros irmãos depois podem ficar jogando na cara dele, pode falar, fulano não faz tarefa. Eles podem usar como desculpa para eles fazerem as próprias desobediências. Por exemplo, o filho pode depois não limpar o quarto e quando você for falar, filho, tem que limpar o quarto, por que não limpou o quarto? Ah, eu não limpei porque fulano não fez tarefa. Enfim, vira aquele diz que me diz, que é o que a gente não quer. Que quando vira diz que me diz, que ninguém cresce. E outro motivo, e mais importante, é a questão da humilhação. Quando você dá uma bronca na frente de todo mundo, faz uma admoestação, uma advertência para alguém na frente de um monte de gente, você causa humilhação, você humilha aquela pessoa. Então, o propósito educativo aí, o seu propósito enquanto mãe, enquanto pai, não é humilhar seu filho, mas fazê-lo enxergar, fazê-lo crescer, fazê-lo ver que aquela atitude não está legal, que ele precisa melhorar. Então, para isso, você o chama num lugar particular. Filho, depois do jantar, quero conversar com você. Chama e conversa. E daí ele vai se sentir amado, porque isso você tem que mostrar. Filho, eu te amo muito. E eu quero que você seja feliz. E por isso, eu quero que você faça a tarefa. Porque apesar de ser muito chato fazer tarefa, aparentemente, isso te ajuda a aprender, vai evitar um monte de problema lá pra frente. Enfim, daí você faz a correção da maneira com que você achar que deve ser feita. Então, você faz no particular. E isso pode ser feito pelo pai e pela mãe, ou pelos dois, depende da gravidade da questão. É interessante ter o pai e a mãe presentes. Mas sempre lembrando que, se for o pai que fizer a correção, depois ele passa para a mãe. Ele passa o feedback, digamos assim, para a mãe. E se for a mãe, depois ela conversa com o pai. E fala, olha, eu fiz a correção por causa disso, disso, disso. Por quê? Porque o casal é o protagonista da educação dos seus filhos. Então, pai e mãe. E para não acontecer de o pai fazer uma correção e a mãe não estar sabendo. Daqui a pouco a mãe faz a mesma correção no filho, de outra forma diferente. Ou o filho, ele começa a ver jeitinhos de burlar o sistema, né? Ele, perante o pai, age de um jeito, mas com a mãe de outro. Então, a criança ou adolescente, enfim, o filho, ele tem que sentir essa segurança e saber que pai e mãe estão unidos. Por mais que tenha sido a mãe que fez a correção, depois, na hora que ele vai tocar no assunto com o pai fala, sim, eu sei, sua mãe já comentou sobre isso. E assim mostra para a criança aquela segurança. Passa aquela segurança e não deixa margem para desvios e a criança querendo burlar a autoridade.
Então você ajuda o seu filho, na realidade. Você mostra assim, aqui nessa casa existe uma diretoria, a diretoria está alinhada. Então não venha você querer burlar o sistema, que a diretoria está andando, caminhando de mãos dadas. A diretoria está junto em todas as decisões, tá? Você, enquanto pai, enquanto mãe, às vezes acontece de o outro cônjuge vir e contar para você de uma correção que fez no filho, ou uma correção num tom mais severo, se for uma questão mais grave, uma correção no estilo bronca mesmo, né? Fala, olha, eu dei uma bronca no fulano por causa disso e disso. E daí você, mesmo que você pense, puxa, exagerou, de repente acontece. Ou um vem falar assim, olha, eu perdi a cabeça com a fulaninha e eu acabei batendo nela. Pode acontecer. Então, o que o outro cônjuge vai fazer? Por mais que ele tenha falado, nossa, você não podia ter perdido a cabeça, você não podia ter batido fulano. Quando a criança for comentar, ou você for atrás de conversar com a criança, né? Você não fale mal do outro na frente dela. Você diga o seguinte, o papai, ele falou pra mim que bateu em você. E ele falou que foi porque você fez tal e tal coisa que foi muito grave. Daí a criança vai se defender, evidentemente eles sabem argumentar, a partir dos 7 anos eles se defendem super bem e vão te convencer do contrário, de que o papai foi injusto, de repente, ou de que não era para tanto. E você, o que você faz? Não vai sentar do lado da criança e começar a meter a boca no papai, falando, o papai é um destemperado, mesmo é desregulado, a gente tem que entender, coitado dele, ele tá arrependido. Não. Porque isso vai mostrar que há uma brecha na diretoria da casa. Vai mostrar que tem um furinho ali que a criança ela pode explorar. Então, não. Filho, o papai falou comigo, ele falou que bateu, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido exagerado. Se o papai exagerou, ele falou para você que exagerou, né? Ele vai pedir desculpas e tudo bem. Mas é o que acontece. Os adultos, eles também às vezes ficam muito irritados. Não é só a criança que fica irritada, joga as coisas no chão. Pode acontecer do seu pai também ficar irritado. Então você tem que entender isso. Ou seja, você não vai sentar lá e ficar metendo a boca no cônjuge, tá? Se for um caso absurdo, extremo, por exemplo, um pai alcoólatra que bate nos filhos, daí é outra questão, tá? Aí é uma questão de doença e de tratamento. Aí você tem que sim encaminhar seu cônjuge para um tratamento, você precisa fazer uma intervenção. Daí seria o caso de falar para a criança, filho, o papai tem uma doença, a gente tem que rezar por ele e tudo mais. Mas enfim, não sendo isso, se houve um tapa no bumbum por causa de uma conduta mais grave e tudo mais, enfim, deixa por isso mesmo. Por mais que você não concorde ou que no íntimo você fique pensando, puxa, mas eu combinei com ele, ou quando a gente casou, quando tivemos filhos, a gente combinou de nunca bater nos nossos filhos. E o marido foi lá e deu um tapa, você simplesmente acolha aquele seu marido com aquela sua conduta, entendeu? Na frente das crianças. Depois, no particular, você pode falar, olha, acho que você se exasperou, você podia ir lá e pedir desculpa pro fulano, você pode dar um abraço nele, explicar que, nossa, eu no momento estava muito irritado, enfim, alguma coisa do tipo, tá? Óbvio que a gente nunca deve corrigir o filho no momento de irritação. A gente sabe que na teoria isso não é para acontecer. Mas na prática, eventualmente, dependendo da situação, acontece sim. Então, o que eu estou falando para você não entre em conflito, não mine a autoridade que vocês têm um do outro, né, do casal, por causa disso. Conversem em particular, na frente da criança, na frente do adolescente. A mãe e o pai têm razão, ele fez por seu bem. Agora, acho que eu já falei demais, a gente vai pôr uma musiquinha e logo mais eu volto falando um pouquinho mais dessas correções, tá bom? Em verdade, te adoro.
te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando. Você está ouvindo o Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos, bom dia. Voltando aqui novamente, estávamos em intervalo. Fiz até um ao vivo aqui no meu Instagram também, para o pessoal acompanhar. Gente, curtam a Rádio Restauração, tá no Facebook, tá no YouTube.
E eu espero a ajuda de vocês, que vocês compartilhem, porque o nosso lema é Tocando Famílias e queremos chegar a muitas famílias. E se você puder ser um benfeitor da rádio, a partir de R$20 por mês, você é nosso convidado. Muito bem-vindo a essa ajuda, tá bom? Eu estava falando no primeiro bloco sobre a correção fraterna. Eu estava dando uma ênfase à correção dentro de casa que a gente faz com os nossos filhos. Então, vou retomar um pouquinho desse assunto. Quando a gente faz uma correção para os nossos filhos, a gente tem que fazer em particular, com muita caridade, tá? Evidente que pode acontecer de ele tá fazendo uma birra, uma criança menor tá fazendo uma birra, tá atrapalhando na frente de todo mundo, a gente vai fazer aquela correção naquele momento, porque é o momento oportuno, ali a gente tem que intervir e encerrar aquele comportamento, aquela birra e tudo mais. Mas na medida do possível, a gente vai fazer a correção em particular, a gente vai chamar aquela criança no canto, aquele adolescente, marcar uma conversa, né? Não marcar, né? Mas filho, ó, depois do jantar quero falar com você. Eu e seu pai andamos conversando e não estamos gostando do seu comportamento, você anda displicente e eu sei que você pode melhorar, tudo mais. Um exemplo, tá? Sempre com enfoque positivo. Porque corrigir os nossos filhos falando assim, você não presta mesmo, você é muito bagunceiro, você é adolescente, é assim mesmo essa fase. Isso aí, gente, não resolve nada. Você está piorando a situação, porque você está rotulando ele e dando para ele até uma escora, né? Ó, você vai ser assim pro resto da vida porque você é displicente mesmo, você é meio folgado, você é bagunceiro. Então, não, nunca a gente vai falar esse tipo de coisa pro nosso filho, tá? Nem pro marido. Então, por mais que a pessoa seja bagunceira, por mais que tenha traços de temperamento assim, tem temperamento que é mais bagunçado, mas nada não tem conserto. Então, tudo tem conserto e a gente sempre vai focar na melhora daquela pessoa, a gente vai focar no positivo, como que a gente vai ajudar o nosso filho. Então, no caso, a gente vai falar, filho, eu sei que você tem muita capacidade, que quando você... Aí você usa os exemplos que você tem para ele, né? Quando você quer uma coisa, você faz. Então, eu tô vendo que você não tá querendo manter o seu quarto organizado, mas para mim é uma questão muito importante. Então, foque nisso. Vamos tentar deixar esse quarto mais organizado, porque eu e seu pai não estamos gostando dessa maneira como está. A gente se preocupa e mostrar aquilo que eu falei no primeiro bloco, mostrar que você tem uma finalidade, que não é para o seu próprio capricho, para o seu prazer, né? Então o filho não vai limpar a casa porque você tem esse capricho, porque a mãe vai ficar folgada lá, fazendo nada, enquanto a criança vai limpar. Não, não é isso. Você vai mostrar para ele que existe uma finalidade. Não, filho, a gente vai limpar porque todos merecem um ambiente bonito, todo mundo gosta de casa bem arrumada, todo mundo quer ser feliz. Você não fica feliz quando a mamãe arruma seu lanche da escola, quando a mamãe faz uma coisa bem gostosa para você? Então, e para a mamãe e para o papai, ou enfim, é muito importante que o seu quarto esteja arrumado. E também, aí você pode falar, você vai crescer na virtude da ordem, que no começo é difícil, mas depois você vai fazendo isso de forma automática. Aí você pode ir dando os exemplos para a criança. Lembra aquela época que era difícil para você, colocar a roupa no cesto de roupa suja? Enfim, aí você vai dar o exemplo. Viu como você evoluiu? Ou seja, sempre trazendo enfoque positivo para a criança, tá bom? Criança ou adolescente. E é muito engraçado, assim... É engraçado não, mas é uma coisa para a gente observar, que os filhos eles vão crescendo e vão ficando mais ardilosos, eles vão mostrando um pouco mais a malícia interior deles, o pecado original, né, que a gente sabe que deixou suas marcas, nenhuma criança é anjo, mas conforme eles vão crescendo, eles vão ficando cheios de argumentos, cheios de razões e até com uma maliciazinha. Pode acontecer do seu filho estar ali colocando a culpa no irmão ou fazendo uma coisa escondida, você está percebendo. Então, às vezes, vem uma raiva. Eu digo porque eu passo por isso também, tá? Às vezes a gente fica com raiva daquele filho, fala, não acredito que ele está fazendo isso de novo. Mas a gente se segura para não mostrar essa raiva para o filho e corrigir com caridade, com amor e sempre no enfoque positivo. Então, em vez de falar, você sempre faz assim, você está sendo maldoso com seus irmãos, você está manipulando. Então, tudo isso que às vezes a gente passa pela nossa cabeça, a gente vai filtrar
para não falar isso, porque a gente não quer que o nosso filho se rotule de maldoso. Gente, a maldade está em cada um de nós. Se a gente deixar, se a gente não tiver Deus, não tiver os sacramentos, a gente é mau. É assim o ser humano. A gente tem um ladinho mau que toma conta. E os nossos filhos também, a gente não pode se surpreender quando eles falam alguma coisa, ferem, cortam, às vezes ferem e cortam o coração assim do irmão, né, do irmão menor ou enfim do maior que seja. Então a gente não se surpreenda. Quando a gente for corrigir, a gente filtra bem no nosso coração para corrigir em particular e com mansidão. Aquele momento da raiva, aquele momento que eu tô até com ódio do meu filho ali, porque de repente acontece, tá? Eu vou citar um exemplo, assim, que é a situação que eu vejo que quando eu fico com raiva, quando um fala mal do outro e eu vejo que o outro, ele feriu, foi bem naquele calo do irmão. Daí eu fico com raiva. Porque assim, eu fico com raiva porque eu tenho duplo comportamento para corrigir. Um daquele que feriu, que tá sendo assim mordaz, tá indo direto no calo do que tá ferido. E outro que depois eu vou ter que ficar consertando com o outro. Não, filho, não é bem assim, a sua irmã não quis dizer isso, enfim. Então, esse é um exemplo de situação que eu fico com muita raiva, tá? Então, o que acontece? A nossa tendência pode ser estourar naquele primeiro irmão, aquele irmão que foi mordaz, que fez aquele comentário, que feriu. Então, não, a gente vai segurar, controlar e esperar. E se for o caso, se você achar, nossa, mas eu tô com muita raiva porque eu presenciei essa cena, eu fiquei com tanta raiva que eu não vou saber corrigir de um jeito assim, moderado, sem demonstrar essa minha raiva, porque o que a gente não quer, de forma alguma, é passar uma mensagem para o nosso filho assim, filho, você me deixa com raiva, ou filho, como se fosse assim, eu te odeio, né? A gente não pode ter esse comportamento que os adolescentes têm para conosco. A gente não é adolescente, então a gente vai segurar. E lógico, por mais raiva que a gente sinta, o sentimento raiva acontece. Não quer dizer que eu odeio meu filho, lógico que eu amo, e lógico que eu vou perdoar, e lógico que eu acredito no potencial dele. Mas é que às vezes, conforme a gente conversa, a gente não passa isso, a gente passa o pior. Então, se for o caso, se uma coisa que te deixou muito mexida, muito irritada, porque de repente, ó um exemplo que já aconteceu, um filho que sofre bullying na escola, um filho que está com a autoestima super baixa, aí vem um outro irmão, o irmão e ainda vai lá e aperta no calo e fala para ele alguma coisa assim, que você vê que, nossa, aquilo feriu demais. Então, aí a sua raiva pode ficar muito grande. E isso acontece. Isso aí acontece daí causa muita tristeza nos pais, né? Porque eu já vi acontecer, tá? Que eu tô dando esse exemplo. Então, aí, se você tiver com raiva, você vai chamar o seu cônjuge. Ou vai, no caso, a pessoa mais pacífica ali, né? Se sou eu de um temperamento mais irascível, se fui eu que presenciei o fato, fiquei mais condoída e acho que eu não vou conseguir conversar numa boa, eu chamo meu marido, explico a situação, passo para ele a pauta do dia, né? Como eu estava brincando que a gente, nós somos a diretoria lá, eu e meu marido somos a diretoria tem que estar alinhada. Então eu passo para ele a pauta, falo, aconteceu isso, isso e isso, conto tudo o que aconteceu, tudo o que eu senti e como que foi a situação, o fato naquele momento. E então eu peço para o meu marido fazer a correção. Porque aí vai ser de uma forma mais positiva, de uma forma mais caridosa, que é esse o ideal. Porque se a gente chega e já vai falando, já vai bloqueando, já vai jogando tudo, despejando nosso filho, ele bloqueia e pode ser que ele se sinta assim rotulado. Nossa, eu não presto mesmo, minha mãe não me ama mesmo, eu sempre faço tudo errado, esses tipos de pensamento. A gente não quer que tenha. Que a gente sabe quantos adultos patinam por aí na vida porque foram rotulados por pai e mãe. Minha mãe bem dizia que eu não prestava mesmo, que eu não ia dar nada, que eu nunca ia encontrar nada na vida. Enfim, muitas marcas ficam dessa infância, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é por isso que é tão importante ter o nosso cônjuge alinhado conosco, do nosso lado. Se você tem acesso a esse tipo de informação e o seu cônjuge não, passe para ele, vai despertando nele o interesse, a vontade de estudar. Para ser pais, né, não basta. Ser pai é muito fácil, mas a gente precisa crescer, precisa se formar e até se profissionalizar enquanto pais, tá bom? Porque é um trabalho maravilhoso. Mas, enfim, então, fora isso, o que mais que a gente pode falar sobre a correção?
a gente pode falar que a correção, ela não envolve você diminuir o outro, ela não envolve você acusar o outro, ficar rotulando, ficar rememorando as falhas passadas do outro, tá? Por exemplo, você vai fazer uma correção pontual sobre a bagunça no quarto do seu filho. Você não vai ficar falando de todos os problemas do seu filho naquele momento. Então, filho, tô vendo que o seu quarto tá muito bagunçado. Aí você vai fazer toda aquela conversa que eu já citei para vocês o exemplo. Então, mas focando no quarto, porque se você começa, e isso é um problema das mães, mulher é assim, porque a gente tem a cabeça, né, tem até aquelas palestras que falam que abre a gaveta da mulher, um monte de fio, tudo emaranhado, tudo misturado. Então a gente começa a falar da bagunça do filho e pode ser que daqui a pouco você esteja falando da bagunça do filho, do que ele não escova o dente, que ele não come salada, tudo misturado, porque o fio vai embolando lá e a gente vai puxando todo aquele bolo. Então, não, gente, isso aí não é eficaz. E ainda mais se seu filho for homem, né? Que vocês sabem como que é a cabeça de homem. Homem é homem desde menino. Então, você não vai falar todo aquele bolo e no final o menino fala: eu não sei o que é. Minha mãe falou tanto que eu nem sei qual que é o negócio. Ou seja, não foi eficaz. O quarto vai continuar bagunçado, ele vai continuar sem comer salada. Enfim, você falou um monte de coisa e não resolveu nada. Tá? Se for menina também, mas se for menino, pior ainda, né? Esse que é o exemplo. Então, seja pontual. A gente não vai corrigir todos os defeitos do nosso filho de uma vez. E nem do nosso marido, porque essa correção pode acontecer no nosso dia a dia com o marido, por exemplo. Olha, não estou gostando do jeito que você está fazendo. A gente combinou que você iria lavar a louça enquanto eu ponho as crianças para dormir, por exemplo. Só que aí, a hora que eu acordo de manhã, eu vejo que você lavou 2 copos e os pratos estão todos sujos, eu acordo. Então, enfim, esse tipo de correção, ela vai acontecer com o filho e com o marido. E eles também para a esposa. A gente vê o defeito de uma pessoa. Não é uma vez só, mas se a gente vê uma coisa que está incomodando, a gente vai corrigir. Então, é sempre uma coisa só. Escolha as suas prioridades, tá bom? Ninguém corrige todo mundo. A gente não tem um filho perfeito, gente. Ponham na cabeça de vocês. Porque as mães ficam frustradas, né? Eu falo mães porque é o público que mais me procura, quem mais eu tenho acesso, tá? São as minhas amigas, né? Mas os pais também. Às vezes a gente põe na cabeça que o nosso filho, aquele anjinho lá, aquele bebezinho tão fofo, tal, cresceu e virou o quê? Tá fazendo tudo errado? Não. Então, ninguém é perfeito até hoje. Eu recebo algumas correções do meu marido, você também com certeza, e assim vai, a gente vai se moldando, porque as situações na vida vão surgindo, novos desafios, novas questões para a gente corrigir, aprimorar. Ou seja, você não vai ter o filho perfeito, esqueça isso. Você tem que fazer o seu filho se desenvolver o mais perfeito possível, mas sabendo que o grau de perfeição que você deseja, só Deus, né? Nem você, só Deus é perfeito. Então, não queira corrigir tudo de uma vez só. Você afasta seu filho, você se rotula de chata, você é aquela mãe chata que fala, nada tá bom. Então, escolha uma coisa. O seu filho tem que saber em concreto. E eu falo filho, também quero dizer marido, tá? Ou amiga, ou enfim. Aquela pessoa tem que saber em concreto o que ela precisa melhorar. Então, você seja pontual, vá direto ao assunto. Não fique enrolando, seja delicada, sem agredir, sem rotular, sem falar, você é um burro mesmo, você é um desorganizado mesmo, mas você vai falar. E sem falar, eu já falei 1000 vezes, que isso também é uma coisa que bloqueia. Quando você fala isso, eu já falei 1000 vezes, ou você nunca faz, isso bloqueia. Marido também bloqueia. Se você falar para o seu marido, você nunca tal, ele já pega uma raiva que não vai ouvir nem o resto, tá? Por mais que sim, tenha sido alguma coisa que você já tenha falado, haja com delicadeza, como se fosse a primeira vez, tá bom? Porque a gente precisa dar muitas chances para as pessoas, porque Deus nos dá muitas chances também. Quantas vezes a gente erra até acertar, quantas vezes eu já não queimei o arroz, já não, sei lá, estraguei alguma comida, já salguei demais uma comida, não é? Eu cozinhei muitas vezes até virar uma boa cozinheira ou, no meu caso, uma aceitável cozinheira, porque eu ainda não sou boa. Mas, enfim, então a gente erra muitas vezes até acertar. Então, não é depois de uma correçãozinha que o seu filho vai, ele vai limpar o quarto maravilhosamente bem. Então, dê um tempo, tá? Mesma coisa o marido. Se for o caso, você retoma. Mas veja a frequência, cuide.
para também não ser todo dia, não ser aquela coisa que fica aquela ladainha, porque se você fala todo dia a mesma coisa, aquilo não tem sentido algum. Vira um hábito, ele fica acostumado a ouvir que o quarto está bagunçado. Todo dia a mãe fala, você tem que arrumar seu quarto, você tem que arrumar seu quarto. Vira aquele disco, vira uma música de fundo no cérebro da pessoa. É literalmente isso que acontece, tá? Bem, tá bom? Então, corrija, acompanhe e dê o tempo para a pessoa. Então, você vai dar um tempo. Não é porque você mandou ele limpar o quarto, não é porque você pediu para o seu marido lavar a louça, que vai ser na hora que ele vai levantar e vai lá lavar. Ele vai ter um tempo para interiorizar aquilo que você falou, para refletir, para pensar, tá bom, vou lavar a louça, por exemplo. E ele vai ter um tempo e você espera e observa. Tá? E se for o caso, você vai repetir a correção, vamos supor, 3 dias depois. Estou chutando aqui um exemplo de uma quantia que eu acho razoável, mas cada um que vê, né? Cada um que sabe, cada família é uma realidade. O que não pode é ficar lenga-lenga ou ficar falando à torto e direito e falando na frente dos outros. Então, nisso também é importante a virtude da discrição. Você não fica comentando com as suas amigas que o seu marido não lava a louça. Não fique comentando com as vizinhas que o seu filho é um malcriado, por exemplo. Não fique, você está sujando a imagem do seu filho, você está sujando a imagem do seu marido. Um dia o seu filho vai crescer e vai querer, de repente, o emprego na empresa do marido dessa vizinha. E às vezes ela vai lembrar, era aquele menino que era tão problemático quando era criança. E às vezes era uma fase, teve uma fase que ele estava problemático, não é pro resto da vida que ele vai ser problemático, vai ser assim. Quando a gente fala, quando a gente é fofoqueira e fala mal, fala dos defeitos das pessoas, a gente acaba rotulando. Então a gente, como mãe, a gente tem que ser um grande exemplo nisso. A gente não vai rotular os nossos filhos, não vai rotular o marido, tá? Não ficar se queixando dos defeitos. A gente pode sim desabafar ou conversar com uma pessoa em confidência. Em particular, aquela sua amiga que tem os mesmos princípios que você sabe que ela não vai abrir a boca, mas não na mesa de jantar, não na rodinha da família, não para a avó, para a madrinha da criança, sabe? De repente, o que basta? O fulaninho tá bom? A madrinha pergunta. Você fala, o fulaninho tá bom, mas reza por ele, tá passando por um momento difícil. Por que difícil? Não, ele tá um momento difícil. Você não precisa especificar, entende? Você envolve a pessoa, ou seja, reze pelo fulaninho, porque é isso que ela pode fazer e é isso que vai ajudar. Mas não fique falando, despejando todos os defeitos daquelas pessoas que você mais ama, tá bom? E outra questão é aprenda a fazer a correção fraterna também com os seus amigos. Gente, isso é muito importante. Os primeiros cristãos, eles viviam assim. Quando um fazia uma coisa errada, que era, eles tinham que levar aquele seu irmão à parte, fazer a correção e dar chance para ele. Se depois não deu resultado, aí acho que São Paulo que escreve, né? Depois você chama mais outra testemunha, daí vocês vão em 2 para corrigir ele, enfim, dando chances também, tá? E quando é a nossa amiga, em vez de fofocar, a gente vai falar com ela. Por exemplo, ela postou um exemplo bem atual, né? Postou uma coisa indevida lá nas redes sociais, uma foto, sei lá, numa pose, eu não sei, alguma coisa que você falou, nossa, não colou, não ficou legal, né? Ela fazendo isso, enfim, deu a entender outra coisa, né? Então você, em vez de comentar com todos os seus amigos, com todo mundo e ficar fofocando pelas costas, que é infelizmente o comum, mas é conduta de gente fraca e covarde. Falar mal, falar dos outros pelas costas é conduta de gente covarde, gente fraca. Você, como uma pessoa forte, uma pessoa bem resolvida, que quer ajudar, que ama a sua amiga, você não vai jogar no ventilador, como dizem. Você vai chamar a sua amiga. Amiga, vamos tomar um café? Vamos. Numa oportunidade que você tiver, aí você, numa boa conversa, fala, então, amiga, eu queria te falar uma coisa, eu sei que
Ó, eu fico muito até ansiosa para falar isso, mas eu vejo que eu tenho que te falar, aquilo lá que você fez não foi legal, aquela sua conduta. Enfim, aí você corrige a sua amiga com todo o amor e carinho, porque você, se você for amiga, você quer que ela melhore, você quer que ela seja feliz e que ela não passe por aquilo, por aquela vergonha ou enfim, né? Então, acho que ficou claro para vocês esse tema da correção. Se alguém quiser fazer um comentário, fazer um questionamento, pode colocar aqui, tá bom, gente? Que eu vou responder daqui a pouquinho no último bloco. E agora a gente vai ouvir mais uma musiquinha e logo mais eu volto para vocês, tá bom? Um beijo. Continuem aqui. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé besar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mira, María, mira, María, mira, María, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mira, María, mira, llévame, llévame cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui, pessoal, ao vivo na Rádio Restauração, nessa rádio web. Estamos falando hoje sobre a correção fraterna. E eu estava dando exemplos e falando como você faz uma correção para os seus filhos, para o seu cônjuge. E agora eu quero trazer uma parte mais das escrituras acerca disso, para a gente se conscientizar da importância
desse hábito, que é a correção fraterna, tá bom? Então, lembram o caso do centurião, quando Jesus estava caminhando e aparece um centurião intercedendo por eu não lembro se ele era um militar, né? Ele estava intercedendo por um servo dele. Fala, o meu servo se encontra doente, o Senhor cure ele. Aí Jesus fala, tudo bem, posso ir lá. E o centurião, ainda com uma fé muito grande, fala, não, basta que o Senhor diga uma palavra e ele será salvo. A gente fala isso na missa, né? Sempre. Mas não basta que o Senhor fale uma palavra e ele será salvo, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Então, lógico, aí só nesse trechinho aí bíblico a gente tem muitas implicações, mas eu não sou teóloga, não vou ficar discorrendo sobre tudo isso, não. O aspecto que eu quero focar não é a humildade do centurião, que também é importante, mas é o aspecto da intercessão dele. Vejam isso, ele teve um olhar de compaixão. Ele viu que o servo estava doente e ele foi atrás do remédio. Ele não ficou falando aos quatro ventos, ele foi atrás da cura, ele sabia que Jesus era a cura. E ele foi ali atrás. E é essa a conduta que a gente vai ter com relação aos nossos amigos. Então, com relação a filhos e cônjuges, já até falei, mas também com relação aos nossos amigos. Quando você vê que a sua amiga, quando você vir que a sua amiga está em pecado ou fazendo uma burrada mesmo, nem sempre é pecado, mas às vezes está metendo os pés pelas mãos em algum assunto, então você vá e intercede por ela. Peça a Cristo a cura dela, peça a Ele ajuda e peça a Ele forças para que você leve isso a cabo. Por quê? Se a graça de Deus se manifestou em você, se você viu que essa pessoa está com esse probleminha que você poderia ajudar, por exemplo, a minha amiga chega sempre 10 minutos atrasada em todos os nossos encontros. Já tá ficando feio, porque a hora que a gente tá na rodinha, aí fica, cadê a fulana? E uma olha pra outra, assim, todo mundo sabe que todos estão pensando, vai estar atrasado, vai estar sempre atrasado. Enfim, você tá percebendo isso. Você não vai ser mais uma que vai ficar falando mal, nossa, fulana tá sempre atrasada, ou mente a hora do início para fulana chegar mais cedo, aquela coisa. Não. Se Deus te deu esse olhar, porque quando a gente percebe o defeito de uma pessoa, pode ser que seja uma manifestação ali de Deus, o Espírito Santo te iluminando para que você ajude a santificar aquela pessoa. Então, o Espírito Santo te mostrou aquilo, e você vai, pede luzes a ele, como esse centurião que foi lá e pediu para Cristo curar o servo dele, você pede a Cristo para que ele te ajude nessa tarefa de melhorar a sua amiga. Ai, Cristo, me ajude, me ilumine. Será que é isso mesmo que eu tenho que falar para minha amiga? Será que eu devo falar? Peça luzes, tá? Nem tudo a gente precisa falar, mas muitas vezes a gente precisa sim. Se é a nossa amiga, se é uma pessoa que a gente abre o coração com elas, que a gente ama, a amizade é um amor. É um amor, a gente quer que os nossos amigos sejam felizes, que sejam plenos, que vão para o céu também, que se santifiquem. Então, a gente tem graças e luzes do Espírito Santo também para atuar nessa amizade. Então, a gente primeiro leva a Cristo, como fez o centurião, para Cristo, com o seu Espírito de luz, com o Espírito Santo, vai ajudar o nosso coração a discernir se aquilo é bom, se aquilo é como que eu devo falar para minha amiga, e também vai trabalhar no espírito dela, para que ela se abra para ouvir a nossa correção. Então, você vai oferecer para Jesus, pedindo o seu auxílio para falar no melhor momento, da melhor forma. De repente, pode ser uma correção que você vai fazer 2 meses depois, porque você pensou nisso, você foi amadurecendo com Cristo, não teve oportunidade, não estava sozinha com ela, porque esse é o tipo de correção que você vai fazer quando você estiver a sós com a sua irmã, como fala a Sagrada Escritura, e daí você fala, olha, eu gostaria de te falar que isso aqui eu acho que você podia melhorar, como é que eu posso te ajudar? E você também, se você puder ajudá-la com alguma palavra, você ajude, já deu algum conselho prático, ou seja, corrija e já tente ajudar aquela sua amiga naquela luta concreta dela, tá?
Então, olha, eu também chegava muito atrasada e o que eu fiz? Eu comecei a adiantar meus relógios para eu achar que eu estava atrasada e me organizar melhor, ou o que está acontecendo. Enfim, daí você entende a situação dela e a corrige. E daí a pessoa com certeza vai ficar muito grata. Então, a gente tem que saber isso, que nós estamos numa comunidade, um ajuda o outro e o Espírito Santo atua em nós através do outro. Ele suscita no olhar do outro coisas para a gente melhorar os nossos pontos de melhoria. Ele mostra para os nossos amigos também e as pessoas que nos amam. E a gente tem que dar essa abertura. Não ser aquela pessoa egoísta e orgulhosa, que não sabe receber uma correção. Se alguém vem e te corrige, você bota a desculpa ou fica irritada, é ríspida, grossa. Por exemplo, falando para a pessoa, né? Ah, mas e você também? Daí você já vai lá e despeja todos os defeitos da outra pessoa. Isso aí não resolve, daí ninguém mais vai te ajudar. Você vai se isolar, porque você vai continuar cheia de defeitos, que isso a gente vai ter até morrer, mas ninguém vai te ajudar, você não vai conseguir mais melhorar nesses defeitos. Muito difícil, porque sem a ajuda de ninguém, você não vai evoluir. Então, ter uma atitude de humildade, de se colocar numa posição de abertura mesmo. Se a sua amiga está te falando isso, que está pegando mal, que você está chegando sempre atrasada, por exemplo, tenha o coração aberto, sabe? Se coloque no lugar da pessoa, imagina o tanto que custou. Como é fácil ser covarde, como é fácil falar mal dos outros pelas costas e como é difícil você chegar em alguém e falar realmente, olha, isso aqui precisa ser melhorado. Então, se coloque no lugar dela, veja como é difícil você fazer uma correção, quanto amor você tem que ter no coração e fortaleza para falar algumas coisas que você precisa falar para sua amiga. Então, se coloque no lugar dela, abra o coração e assim você vai receber a correção com muito mais amor, de uma forma leve, e daí as pessoas não vão ficar com medo de você e vão te ajudar mais e mais. Porque se você sempre se coloca numa posição de e olha com quem você está falando, olha que absurdo, você falando mal de mim, você querendo falar para mim alguma coisa, você se coloca numa posição aí soberba, orgulhosa, você afasta os seus amigos. Quem ama vê inclusive os defeitos e te ama e é sua amiga apesar dos seus defeitos, e é assim que funciona. Assim a gente estava falando dos filhos, não é? Que a gente ama os nossos filhos mesmo com os defeitos deles e vão se manifestando na vida, eles vão crescendo e a gente vai vendo, vão aparecendo os defeitinhos e as virtudes, mas a gente continua amando. E aceitar, cada ajuda é um presente. Quando alguém falar, mesmo que seja de um jeito, de repente a pessoa foi infeliz, tá? Isso pode acontecer. Uma mãe ou alguém que te deu uma chamada assim de um jeito infeliz, que não fez nada daquilo que a gente falou antes, né? De chamar a pessoa à parte e falar com delicadeza, não na frente dos outros. Mas vamos supor que alguém falou de uma forma meio brusca, falou na frente de outras pessoas. Mesmo assim, você para e reflita. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Será que eu posso melhorar? Você põe assim a sua consciência diante de Deus, abra seu coração e, por mais raiva que você possa ter ficado, ter se sentido humilhado com a forma com que você foi corrigido ou admoestado, tente ver o que está por trás daquilo. E cada ajuda é um presente. A gente tem que ver cada ajuda como um presente e aceitá-lo. Deus está me mostrando, através daquela amiga, que eu preciso melhorar nisso, que eu preciso adquirir essa virtude. Enfim. E com relação aos casais, a mesma coisa. Bonito que o Papa falou o seguinte, há muitos casais santos em que cada um foi um instrumento de Cristo para a santificação do cônjuge. Então, o meu marido vai me ajudar a ser mais santa e eu vou ajudá-lo a ser santo. Então, não é sobre ficar aceitando todos os defeitos dele e ficar calada, né? Ou me queixando interiormente, que isso pode acontecer, né? A gente ficar reclamando interiormente, né? Nossa, meu marido isso, fazendo aquela lista, né?
ou nem se queixando interiormente, nem reclamando pelas costas e nem reclamando para ele naquela forma de ladainha que a gente fala, né? Não, mas se eu vejo que o meu marido ele pode ser mais santo, me ajudando, inclusive, em algumas tarefas domésticas, ou levando mais as crianças, ou dando mais paciência com as crianças, enfim. Se ele pode melhorar em algum aspecto, e que vai ser bom para ele, vai ser bom para a nossa família, eu tenho o dever de falar. Eu tenho o dever de falar, porque o Espírito Santo mostrou para mim um ponto de melhora. E nós somos uma comunidade ali, uma comunidade conjugal no caso, mas nós dois temos que chegar ao céu e um ajuda o outro. E eu tenho que dar, ao falar para o meu marido, falar, olha, você pode melhorar nisso, você pode me ajudar mais nisso, ou eu não estou gostando disso que você está fazendo, eu estou achando que, sei lá, está dando um mau exemplo para as crianças, enfim. Ao falar para ele, você também dá abertura para que ele fale para você. E o homem, geralmente, é mais calado que mulher, né? Tem alguns tagarelas, às vezes a gente acha aí, mas são raros, né? Geralmente eles são mais calados. Então a gente tem que dar essa abertura de melhor e falar para ele, eu quero que você me fale. Se tiver alguma coisa que der para eu melhorar, que eu não esteja fazendo bem, assim, que esteja legal, você me fale. Mas aí também cuidar, tá? Porque tanto a gente quanto o marido pode cair na tentação ou cair no erro de achar, então, que tudo eu tenho que ficar falando para minha esposa, porque ela tem que fazer do jeito que eu quero. Por exemplo, faça a comida, o arroz desse jeito, que é o jeito que minha mãe fazia. Eu quero que o cardápio seja só arroz, feijão e carne, sempre carne de boi, por exemplo, né? Isso aí não é uma coisa para santificação da sua esposa, isso aí é um capricho seu, tá? E tá cheio de gente caprichosa nesse mundo. E como eu atendo mais mulheres, eu sei que tá cheio de homem caprichoso. Homem que começa aí a colocar muitos obstáculos e muitas coisinhas para a mulher fazer. Então, por exemplo, eu quero que a casa esteja sempre em ordem quando eu chego. Isso aí não é uma correção. Isso aí é um capricho seu. Quando eu digo correção, eu estou dizendo um aspecto pontual que não diz respeito somente a você, mas que diz a todo o entorno. Porque quando é uma coisa que, por exemplo, só irrita você, ou só você que fica mexido com isso, então é você que tem que melhorar. Provavelmente é um capricho seu. Mas quando é, por exemplo, sua esposa ela é grossa com o irmão, ela é grossa com a mãe, você está percebendo isso. Ela não é grossa com você, mas você vê que ela dá umas patadas ali nos familiares. Aí você vai falar com ela. Aí é um caso de correção. Falar, olha, eu acho que você é meio grossa com sua mãe, você é grossa com seus irmãos, acho que você podia melhorar. Enfim, isso. Quando é uma coisa só para o meu benefício, aí isso eu tenho que pensar, que pode ser um capricho. E daí, isso aí também não vai ser nada produtivo, porque você vai sobrecarregar outra pessoa, né? Se o meu marido estiver fazendo só, me chamando assim, eu quero que faça tal coisa de almoço, eu quero que a casa esteja organizada, eu quero só cobranças, então daí são cobranças, e cobrança vem com um peso, né? Tudo que aquilo que cobra cai um peso na gente. Aí não é o Espírito Santo, aí não, aí é ele sendo fraco e não lidando com as próprias adversidades, porque a gente tem que saber lidar com as adversidades, que inclusive as coisas não saem do jeito que a gente quer. Enfim, acho que vocês entenderam, né? São João da Cruz, para encerrar aqui, vou citar São João da Cruz. Ele dizia que vives com outros para que te cultivem e te exercitem. Então, é isso, gente. A gente tem que cultivar e exercitar a santidade nossa e dos demais. A gente tem que zelar pela santidade nossa e dos demais. Então, precisamos trabalhar com a correção fraterna, saber como fazer a correção fraterna e saber como recebê-la, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mandar mensagens para mim, vou ficar muito feliz em receber e assim a gente vai fazendo uma pauta para os próximos encontros. Por favor, curta e compartilhe esse vídeo. Até a semana que vem, tá bom? Um beijo para vocês. Debaixo de tuas asas
eu estou seguro. Correndo aos teus braços, eu encontro abrigo. Mergulhando no teu rio, eu me encho de vida. Quando estou em sua casa, sinto seu perfume. Eu ouço tua palavra, eu fico mais forte. Meu Deus, como é bom estar perto de ti. Se uma porta se fecha, outra se abre. Se eu sinto medo, o Senhor me dá coragem. Guia-me na justiça, por amor do teu nome. E eu não posso mais ficar sem tua presença. E quando fico longe, eu sinto uma saudade imensa. Meu Deus, como é bom ser amado por ti. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Jesus, a gratidão é o sentimento mais belo que um coração pode lhe dar. Esse canto é a nossa gratidão. Gratidão
cada missa que o Senhor nos dá. Gratidão por todas as vezes que escutamos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão. E a expressão maior de gratidão é a nossa própria vida, entregue, a nossa fidelidade, o nosso desejo de adorá-lo e de fazê-lo feliz a cada momento de nossa vida, do nosso dia. Por este amor em meu peito que me inflama e me faz dizer sim, por esta paz infinita que eu sinto dentro de mim, por esta dor tão bendita que me une ao teu altar, a tua cruz, por me chamar a viver ao teu lado e sempre te amar. Gratidão, Senhor, por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei eterna. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua santa missa, eu sempre me farei gratidão. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem.